Bem-vindos, ouvintes, a uma viagem no tempo, de volta aos dias radiantes da juventude. Em 1989, o sinal tocou na Bayside High School, inaugurando uma nova era para a televisão adolescente. A série Saved by the Bell estreou e rapidamente se tornou um poderoso fenômeno da cultura pop. Com sua história girando em torno de amizade, primeiros amores, problemas escolares e lições sobre amadurecimento. A obra não só alcançou um estrondoso sucesso comercial, como também se gravou profundamente na memória de toda a geração dos anos 80 e início dos anos 90. Mas por trás daqueles personagens clássicos e sorrisos despreocupados, havia atores com destinos muito distintos. Mais de 3 décadas se passaram e o tempo, como um rio caudaloso, deixou marcas indeléveis em suas vidas. Alguns continuaram a brilhar intensamente sob os holofotes. Outros escolheram a vida tranquila de um advogado ou professor. E alguns tiveram que interromper sua jornada com pesar. Hoje, vamos aquietar nossos corações para relembrar os caminhos turbulentos e homenagear as estrelas de Saved by the Bell que partiram desta vida. Dustin Diamond como Samuel Screech Powers. Na tapeçaria colorida de Saved by the Bell, se Zach Morris era o príncipe encantado, então Samuel Screech Powers era a alma cômica, o coração desajeitado, porém sincero, do grupo, com seu característico cabelo encaracolado, roupas extravagantes e trejeitos desastrados. Dustin Diamond, com apenas 12 anos na época, personificava brilhantemente o nerd de bom coração. Por mais de uma década, desde os primeiros episódios até os spin-offs, Screech proporcionou risadas intermináveis com seu charme desajeitado, tornando-se um símbolo de lealdade e inocência. No entanto, a vida de Dustin Diamond após o fim da carreira na Bayside High School foi uma longa luta para se reencontrar. A sombra de Screech era grande demais, tão vasta que engoliu sua verdadeira identidade. Dustin trabalhou incansavelmente para escapar da imagem do adorável bobo. Tentou a sorte no stand-up comedy, em reality shows e até mesmo no wrestling. Às vezes, o público o via se debatendo em desespero. Desde o lançamento do controverso livro Behind the Bell, que expôs os bastidores obscuros, até os tumultuosos problemas legais. Parecia o grito de um homem que queria ser reconhecido por seu verdadeiro talento, em vez de ficar para sempre preso à imagem de uma criança. Por trás das manchetes, Dustin permaneceu um homem ávido por amor e dedicação. Ele passou por altos e baixos no amor e pelos tropeços da vida adulta, mas nunca abandonou sua paixão pelas artes. Havia uma conexão agridoce entre o papel e sua vida. Screech na tela era sempre otimista apesar dos problemas, enquanto o Dustin da vida real teve que enfrentar a dureza da fama sem a proteção da inocência. Ele viveu uma vida tumultuada, sempre tentando provar que era mais do que apenas um personagem. Infelizmente, essa jornada turbulenta chegou a um fim abrupto e doloroso. No início de 2021, Dustin foi diagnosticado com câncer de pulmão de pequenas células em estágio 4, uma doença agressiva e devastadora. Poucas semanas depois, em 1º de fevereiro de 2021, Dustin Diamond faleceu aos 44 anos. Sua morte deixou um enorme vazio nos corações dos fãs e serviu como um triste lembrete do preço da fama precoce. O legado que ele deixou não é apenas a risada de Screech, mas uma lição sobre a luta pela sobrevivência no mundo cruel do showbiz. Jack Angelus como o Sr. Tuttle. Deixando de lado o grupo de alunos travessos, voltamos nossa atenção para os respeitados professores de Bayside. E não podemos deixar de mencionar Jack Angelus no papel do Sr. Tuttle, estreando aos 38 anos. Jack Angelus trouxe para o instrutor de direção e professor de música uma energia excêntrica, porém incrivelmente cativante. O Sr. Tuttle, com uma personalidade ao mesmo tempo irritável e entusiasmada, frequentemente tinha discussões bem-humoradas com o Sr. Belding, mas sempre se dedicava a ensinar lições de vida aos seus alunos. Embora o papel não fosse extenso, o charme de Angelus fez do Sr. Tuttle uma peça indispensável do quebra-cabeça. O que poucos sabem é que a atuação era apenas uma pequena parte da vida multitalentosa de Jack Angelus. Fora dos estúdios, ele era um verdadeiro intelectual. Jack Angelus não era apenas um ator, mas também um advogado brilhante, professor de direito e um orador talentoso. Possuía um intelecto aguçado e uma paixão ardente pela justiça, tendo argumentado perante juízes proeminentes. Sua mudança para a Califórnia visava equilibrar uma carreira jurídica séria com sua crescente paixão pelas artes.
Ele viveu duas vidas paralelas plenamente. Um professor divertido nas telas e um advogado solene e respeitado na vida real. A vida privada de Jack Angelus era mantida discreta, refletindo o caráter de um intelectual honrado. Ele não buscava a glória frívola, mas via a arte como um passeio para satisfazer sua alma. O contraste entre o excêntrico senhor Tuttle no cinema e o erudito professor de direito Angelus na vida real é uma prova de sua versatilidade e profundidade interior. Ele viveu uma vida plena, dedicada tanto às artes quanto ao direito, deixando sua marca tanto nas salas de aula da universidade quanto na televisão. Contudo, em 2 de maio de 2009, após uma breve internação hospitalar, Jack Angelus faleceu tranquilamente, deixando a causa da morte ainda um mistério. Sua partida não foi estrondosa, mas deixou profunda tristeza naqueles que conheciam seu talento em ambos os palcos, o tribunal e o set de filmagem. Pamela Koch como Senhorita Simpson. Outra personagem que arrancou boas risadas da plateia foi a Senhorita Simpson, interpretada pela veterana atriz Pamela Koch. Quando entrou para o elenco de Saved by the Bell, ela tinha 61 anos, trazendo consigo a experiência necessária para dar vida à professora de inglês com deficiência auditiva. As situações tragicômicas em que a senhorita Simpson interpretava mal seus alunos se tornaram segmentos cômicos clássicos. Pamela Koch transformou a deficiência da personagem em um traço encantador, provando que o humor pode surgir das coisas mais comuns. A vida de Pamela Koch foi uma longa e inspiradora história de perseverança e paixão. Imigrante no ZEU, em 1960, ela trabalhou incansavelmente para construir uma nova vida, desde a carreira de modelo até a atuação no teatro. Antes de se dedicar completamente à televisão, sua carreira abrangeu mais de 4 décadas com inúmeros papéis diversos. O público pode se lembrar dela como Lavinia Peach em Days of Our Lives, ou por suas participações especiais em Star Trek e The King of Queens. Ela era a personificação da atriz de personagem, aquela que pode não interpretar o papel principal, mas sempre ilumina cada cena em que aparece. Ela viveu uma vida dedicada à arte até seus últimos anos, embora muitas vezes tenha interpretado papéis secundários na vida real. Pamela Koch foi a protagonista de uma história de superação. Uma imigrante forte, independente e talentosa, ela não apenas atuava, inspirava jovens atores com seu profissionalismo e amor pela arte, independentemente da idade. Ela era a prova viva de que a paixão pela arte não tem idade para se aposentar. No entanto, essa longa jornada artística chegou ao fim. Em 4 de maio de 2022, Pamela Koch faleceu aos 93 anos. A notícia de seu falecimento foi inicialmente ofuscada por informações falsas, mas, eventualmente, a triste verdade foi confirmada, deixando pesar em uma geração de espectadores que cresceu com seu sorriso. George McDaniel como David Spano. Voltando aos pais de Bayside, conhecemos George McDaniel como David Spano, o pai rigoroso, mas extremamente amoroso, de Jesse Spano, aos 47 anos. McDaniel interpretou um pai conservador, sempre preocupado com a filha e cético em relação ao namorado dela, Slater. Embora o papel não tenha tido muito tempo em tela, seu olhar resoluto e postura serena criaram um David Spano muito real e humano, representando os sentimentos de inúmeros pais com filhas adolescentes. George McDaniel era um rosto familiar, um diligente artista em Hollywood. Sua carreira abrangeu décadas com papéis em sucessos como O Último Guerreiro das Estrelas, This is Spinal Tap e Coração de Leão. Os diretores frequentemente lhe confiavam papéis que exigiam autoridade e maturidade, como oficiais militares, policiais ou empresários. Seu estilo de atuação não era extravagante, mas firme e sutil, convencendo o público pela autenticidade de cada pequeno gesto. Na vida real, George McDaniel era um homem reservado, que praticamente evitava todo o glamour e os escândalos de Hollywood. Ele escolheu uma vida simples com sua família, encarando sua carreira de ator como uma jornada de perseverança, e não como uma corrida pela fama. Amigos e colegas o lembram como um cavalheiro educado, sempre pronto para ajudar jovens atores. A semelhança entre ele e o personagem David Spano era sua natureza protetora e sua personalidade tranquila e firme. Ele era um pilar, tanto nas telas quanto em sua própria família. Em 24 de março de 2023, George McDaniel faleceu em Ventura,
Califórnia, devido a complicações de um câncer. Ele partiu discretamente, assim como viveu, sem causar comoção na mídia, mas deixando um silêncio respeitoso nos corações dos verdadeiros amantes do cinema. Mary Pat Gleason, como Madame Oaf. Um dos papéis de convidada que mais me impressionou foi o de Madame Oaf, a professora de francês interpretada por Mary Pat Gleason. Apesar de sua breve aparição aos 39 anos, o jeito apaixonado, direto e um tanto excêntrico de Madame Oaf tornou a sala de aula mais animada do que nunca. Gleason provou que não existem papéis pequenos, apenas atores que sabem como brilhar. A carreira de Mary Pat Gleason foi um poderoso testemunho do poder da perseverança e do talento genuíno. Ela atuou em mais de 50 filmes e inúmeros programas de televisão, desde papéis trágicos em As Bruxas de Salem, até papéis cômicos em A Nova Cinderela. Mas o que mais a tornou admirável foi seu monólogo Stopping Traffic. Esta não era apenas uma obra de arte, mas a expressão de seu coração em relação à sua luta constante contra o transtorno bipolar. Essa obra posteriormente se tornou material didático sobre saúde mental, transformando sua dor pessoal em um remédio curativo para a comunidade. A vida de Mary Pat Gleason não foi um mar de rosas. Ela teve que lutar contra doenças, tanto físicas quanto mentais, ao longo de toda a sua vida. Mas, em vez de sucumbir, escolheu enfrentá-las com arte e humor. Ela viveu com sinceridade, expondo corajosamente suas feridas emocionais para encontrar empatia e ajudar os outros. Ela era a personificação de uma Madame Oaf da vida real, forte, direta e cheia de compaixão. Em 2 de junho de 2020, Mary Pat Gleason faleceu em decorrência de um câncer uterino. Sua partida representou uma grande perda para a comunidade artística e para aqueles que lutam contra doenças mentais. Ela deixou para o mundo não apenas seus papéis, mas também a chama de uma extraordinária vontade de viver. Henrique Polis II como Senhor. Bainbridge. Continuando a lista de professores memoráveis, temos Henry Polis II, que interpretou o Senhor. Bainbridge, aos 47 anos. Ele conferiu ao personagem uma aparência digna e austera que escondia sagacidade e inteligência aguçada. O Senhor. Bainbridge não era apenas um professor, mas a personificação da sofisticação, um mentor que sabia como desafiar e estimular o pensamento em seus alunos por meio de sua postura nobre. Poucas pessoas sabem que por trás daquela aparência digna se escondia um talentoso dublador com uma voz mágica. Henry Polis II é mais conhecido por dar voz ao espantalho em Batman, a série animada. Sua voz fria, trêmula e, ao mesmo tempo, assombrosa transformou o espantalho em um dos vilões mais aterrorizantes e psicologicamente complexos da história da animação. Além disso, ele era um ator de teatro com formação clássica, especializado em papéis psicológicos complexos. Para Polis, a voz e a atuação eram armas artísticas, veículos para explorar os recônditos da alma humana. Fora dos holofotes, Henry Polis II era um amante da arte clássica. Apaixonado por pintura e música, dedicou-se intensamente ao ensino, passando o bastão para a geração mais jovem de atores. Viveu uma vida rica em poesia, onde a arte não era apenas uma profissão, mas uma razão de viver. O contraste entre os vilões aterrorizantes que dublava e a alma artística e bondosa que possuía na vida real era a beleza singular desse homem. No entanto, aquela grande voz suave silenciou em 2013. Henry Polis II faleceu, deixando um legado de papéis marcantes e um padrão de atuação de voz que as gerações futuras sempre admirarão. John Sanderford como Derek Morris. No retrato familiar de Saved by the Bell, o personagem Derek Morris, pai de Zach Morris, interpretado por John Sanderford, surgiu como um modelo do pai moderno, ocupado, porém charmoso e autoritário, aos 37 anos. Quando assumiu o papel, Sanderford retratou com sucesso um homem bem-sucedido que sempre buscava equilibrar carreira e família, criando um interessante contraponto ao seu filho ardiloso, Zach. Ele trouxe um senso de realidade madura ao ambiente escolar idílico. A carreira de John Sanderford não se limitou ao papel do pai atarefado. Ele era um rosto familiar na televisão e no cinema americanos, com um vasto repertório de papéis. Desde sua estreia em Ryan's Hope, ele deixou sua marca na adaptação de Stephen King, Firestarter, e mais tarde no filme de terror Leprechaun. Sanderford era um ator camaleão, capaz de transitar suavemente do romance e da comédia ao terror.
Ele não buscava a fama estrondosa, mas optou por se afirmar através da profundidade de cada personagem, fosse protagonista ou coadjuvante. Na vida real, John Sanderford era um homem reservado, um verdadeiro trabalhador das artes. Ele não se deixava cegar pelo brilho de Hollywood, mantendo sempre um espaço privado e tranquilo para si. Sua dedicação e profissionalismo eram respeitados pelos colegas. Havia uma semelhança interessante entre ele e o personagem Derek Morris. Ambos eram homens de trabalho e responsabilidade, mas enquanto Derek às vezes negligenciava a família, o Sanderford da vida real valorizava cada momento simples. Contudo, em 22 de setembro de 2023, em Burbank, Califórnia, John Sanderford deu seu último suspiro, encerrando uma trajetória artística diversificada. Sua morte foi um acontecimento silencioso, porém lamentável, que nos lembra das contribuições preciosas, ainda que discretas, de atores que dedicaram suas vidas a honrar a arte de contar histórias. Mark Blankfield como James. Se alguém procurasse o personagem que trouxe as risadas mais caóticas para Saved by the Bell, sem dúvida seria James, o excêntrico ator garçom interpretado por Mark Blankfield. Com um talento nato para imitações e uma energia explosiva, James estava sempre pronto para se transformar em todos os tipos de papéis bizarros para ajudar a turma de Zack. Mark Blankfield, com 40 anos quando entrou para o elenco, trouxe um estilo cômico exagerado, maluco, mas incrivelmente cativante, transformando cada cena em que aparecia em um palco de comédia único. Mark Blankfield não era apenas um comediante, ele era um artista da transformação. Iniciando sua carreira no teatro de comédia e alcançando a fama com o programa Fridays, ele possuía habilidades excepcionais de atuação física. Esse talento chamou a atenção do lendário diretor Mel Brooks, levando-o a papéis icônicos em Robin Hood, Men in Tights e Dracula, Dead and Loving It. Blankfield tinha a capacidade de trocar de personagem num piscar de olhos, uma habilidade rara que o tornou um mestre do gênero da paródia. Sua carreira foi uma série de papéis marcantes, sempre deixando a plateia às gargalhadas. Por trás daqueles papéis extravagantes, havia um Mark Blankfield com uma alma artística livre e liberal. Ele vivia segundo a filosofia de trazer alegria à vida, usando o riso como remédio. O contraste entre seus papéis exagerados e sua personalidade profunda e sutil na vida real era seu ponto mais atraente. Ele era a prova de que, para fazer comédia com inteligência, um artista precisa de um intelecto aguçado e uma observação perspicaz da vida. No entanto, essa fonte inesgotável de energia finalmente teve que se esgotar. Mark Blankfield faleceu em 20 de março de 2024, aos 73 anos. Ele partiu, levando consigo um estilo de comédia único, mas deixando para trás inúmeras risadas e uma lição sobre viver a vida ao máximo com paixão. Gary Beach como Jim Diamond. Gary Beach como Jim Diamond, o talentoso e ardiloso gerente. Aos 42 anos, com energia vibrante e um estilo de atuação exagerado, Gary Beach transformou Jim Diamond em um personagem ao mesmo tempo odioso e adorável, trazendo o caos necessário à trama. Este papel parecia feito sob medida para sua habilidade inata de dominar o palco. Mas a televisão era apenas um pequeno palco para o imenso talento de Gary Beach. Ele era verdadeiramente uma lenda da Broadway. Foi indicado ao Prêmio Tony pelo papel de Lumière em A Bela e a Fera, mas o ápice de sua carreira foi o papel de Roger Debris em Os Produtores. Esse papel lhe rendeu o prestigioso Prêmio Tony e consolidou seu status como uma das maiores estrelas do teatro musical. O fato de ele ter interpretado esse papel tanto no palco quanto na versão cinematográfica de 2005 é a prova de que ninguém poderia substituir seu charme e talento. A vida de Gary Beach foi um musical colorido, sempre vibrante e cheio de luz. Ele viveu para dedicar os momentos mais sublimes ao público. O brilho de Jim Diamond no cinema parecia ser um pequeno reflexo do próprio Gary Beach na vida real. Sempre entusiasmado, sempre radiante e sempre querendo levar alegria a todos. Ele foi um guardião da chama das artes cênicas, inspirando inúmeras gerações de atores de musicais. No entanto, em 17 de julho de 2018, em Palm Springs, Califórnia, as luzes do palco de sua vida se apagaram. Gary Beach faleceu aos 70 anos, e a causa da morte não foi divulgada. Ele partiu, mas seu riso, sua voz e sua energia positiva ecoarão para sempre nos cinemas e nos corações daqueles que amaram Saved by the Bell. Casey Kasem interpretando a si mesmo.
Na história de Saved by the Bell, houve uma participação especial que não foi atuação, mas sim a presença de uma lenda, Casey Kasem, aparecendo em 1991, aos 59 anos. Ele interpretou a si mesmo, o icônico apresentador, trazendo sua voz calorosa e seu famoso jeito cortês para o programa. Casey Kasem não precisava atuar, pois ele próprio era um ícone cultural. Sua voz era uma ponte entre gerações, o som da nostalgia e das paradas musicais. A carreira de Casey Kasem já era lendária muito antes de sua visita à Bayside. Ele foi o criador do American Top 40, o programa que mudou a forma como o mundo ouvia música a partir de 1970. Além disso, ele era a voz clássica do Salsicha na série Scooby-Doo. Mas o que era mais admirável era seu caráter. Casey Kasem era um homem de princípios. Certa vez, ele desistiu de um papel em Transformers porque considerou o roteiro ofensivo aos árabes, sua herança ancestral. Ele sempre lutou pelo respeito e pela paz, usando sua voz não apenas para apresentar canções, mas para espalhar amor. No entanto, os últimos anos dessa lenda foram uma tragédia devastadora. Casey Kasem teve que lutar contra a demência com corpos de Louis, que gradualmente o privou do controle corporal e até mesmo de sua voz de ouro. Mais doloroso ainda, sua família se viu envolvida em amargas disputas sobre seus cuidados, tornando-se alvo da mídia. Em 15 de junho de 2014, Casey Kasem faleceu, encerrando uma vida gloriosa que terminou em tristeza. O legado que ele deixou permanece sua frase de despedida: mantenha os pés no chão e continue buscando as estrelas.